Uma cara de sempre. Gente, vamos fazer a nossa oração então para começar? Faltam um minuto. A Isabela tinha pedido para entrar aí. Você quer isso? Eu admiti todo mundo. Não, Isabela. Deve ter caído. A Isabela tinha pedido para entrar. Bom dia, Juan. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia. Manuel Sérgio, faz a nossa prece, por favor, para começar. Depois a palavra é sua. Jorge, seja bem-vindo. Tá sem microfone, Manuel. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Deus nos abençoe nesse momento em que nos reunimos para mais uma vez tomarmos consciência de alguns temas, nos esclarecermos, isso nos ajudar na nossa caminhada dentro das nossas responsabilidades diárias. Possamos fazê-lo, Senhor, com atenção plena, com confiança, para que isso possa produzir os efeitos necessários a mim e a todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado e que assim seja. Que seja. Muito bem, gente. O homem Bezerra de Menezes, né? Nesse mês de agosto de 2025, que comemoramos o aniversário dele, né? Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, no Ceará, né? Na Fazenda das Pedras, junto com a sua mamãe, Dona Fabiana, né? E o seu pai, o capitão Antônio, né? A sua mãe deu para ele uma boa formação religiosa, principalmente de toda a cultura lendária do Nordeste, e o seu pai deu para ele o lado da caridade, o lado moral, o lado da dedicação a toda a comunidade. Fazendeiro rico, né? Fazendeiro com muitas condições, envolvido na política. Ele era um dos 7 filhos do casal Fabiana Antônio, né? Ele, com jovenzinho, teve de sair lá de Jaguaretama, atualmente Jaguaretama, no Ceará, e foi para a Vila dos Martins, no Rio Grande do Norte, por perseguição política que envolvia a sua família. E lá ele vai se destacar no estudo da latinidade, inclusive, em muitas vezes, colaborando com o professor, assessorando os seus colegas no latim em sala de aula, latim que ele dominava profundamente. Depois, ele volta para a Cidade da Luz, para Fortaleza, onde ele vai fazer um ensino complementar para assumir a faculdade depois de medicina no Rio de Janeiro. No liceu, que tinha as bases do Colégio Pedro II, ele se destaca, né, como um dos principais alunos, inclusive 2 dos professores renomados e políticos, o Manuel Soares e o Teófilo, que eram seus irmãos, eram seus professores. Ele se destaca profundamente, escolhe a medicina, apesar de tentá-lo demovê-lo para a área do direito, mas ele firma na medicina, dizendo que a medicina era um sacerdócio. Pega o Ita do Norte, o navio, e pela primeira vez deixa a família e cruza o Brasil todo, do Ceará até o Rio de Janeiro. Aqui ele aporta no Rio de Janeiro, no dia 29 de fevereiro de 1851. Ele vai residir num hotel na atual Rua do Riachuelo, e ele, ali naquela noite, passa escrevendo para os pais, passa
chorando. No outro dia, ele se inscreve na Faculdade de Medicina e logo em março de 1851 começam as suas aulas. 6 anos de dedicação na medicina, onde ele se destaca tendo nota máxima, isso é relevante, nota máxima em todos os anos, né? Ele achava os 6 anos uma enormidade, né, para se formar, mas assim é e era a regra, né? E o doutor Bezerra, ele, antes mesmo de se formar, se dedica à medicina, atendia os necessitados, atendia nas pandemias no Rio de Janeiro. Inclusive, há uma passagem escrita em jornal que o príncipe dos jornalistas, né, o Quintino Bocaiúva, ainda quando era jovem e passava algumas necessidades, alguns apertos financeiros do Rio de Janeiro, antes do doutor Bezerra formar, já era o médico dele, né? Então, isso mostra a dedicação do doutor Bezerra na área da medicina. Ele se forma com louvor, a tese dele é sobre o cancro, e no dia 8 de dezembro de 1856, a formatura, com a presença do primeiro-ministro, o Marquês de Abranches, e o imperador Dom Pedro II. A sua tese é sobre o cancro no lado teórico. Ele foi aprovado porque o professor não teve argumento para reprová-lo, dada a erudição da tese, né? O volume de conhecimento do doutor Bezerra. Mas era uma tese meio que incompreendida, não se entendia o câncer assim. 1 ano depois de formado, ele faz a prova para a Academia Nacional de Medicina, é aprovado agora com a tese do cancro no lado prático, dizendo, naquela época não se tinha outro tipo de tratamento, e sim o tratamento cirúrgico, para que, através da cirurgia, logo no início do câncer, ele pudesse ser demovido. Então, o câncer tinha de chegar numa fase bem inicial para ver o sucesso da cirurgia. Mais uma vez, os professores ficaram boquiabertos com a tese apresentada. Ele foi aprovado com louvor e passa a ser o redator da revista da Academia Nacional de Medicina. Essa foi uma grande contribuição, porque todos os artigos intelectuais na área da medicina passavam pela a sua supervisão. Um outro ponto também de destaque é que ele conhecia línguas profundamente. Muitos desses artigos também eram traduzidos. Ele estava na vanguarda da medicina. Tanto que é interessante que ele vai, né, nessa área também se preocupar com estudos os mais variados, inclusive publicando artigos das suas cirurgias, das suas intervenções médicas, né? O doutor Bezerra foi formado em urologia. Ele, então, vai ser um destaque nessa área, pois ele vai comprar do doutor Peixoto, que trouxe instrumentos da França. Ele vai comprar, com a morte do doutor Peixoto, esses aparelhos, e ele vai ser, então, destaque na área da urologia. E também, ele, nessa área de destaque, ele vai apresentar a sua primeira cirurgia nesse ramo, que foi uma cirurgia de bexiga. A cirurgia foi um sucesso, apesar do falecimento do paciente, porque naquela época não se tinha ainda o conhecimento de antibiótico para a defesa bacteriológica. O doutor Bezerra continua se destacando nessa área da medicina, criando 2 consultórios, um no bairro pobre, outro no bairro rico, num ficava muito cheio, no outro ia pingando alguns peixinhos, assim ele ia sobrevivendo muito bem, com recursos também que ele recebia da família no Nordeste. Ele também, nessa área da medicina, ele vai se destacar antes como
como acompanhante na supervisão dos médicos e depois sendo realmente envolvido na direção do Departamento de Cirurgia na Santa Casa de Misericórdia. Doutor Bezerra, então, passa a ser muito respeitado, muito popular na medicina. E é aí, então, que ele vai entrar para a área da política. Mas eu queria ainda ficar nessa área da medicina, porque depois, mais tarde, ele vai ter um problema com ele mesmo, sério, de dispepsia, um problema estomacal, isso já nos anos 70, 80, e a sua esposa um problema que era radiografado como de pulmão, mas depois será de útero. Essas duas situações, tanto dele quanto a da esposa, a Dodoca, a segunda esposa, fez com que ele fizesse uma pesquisa intensa no campo da mediunidade, porque ele vai envolver o seu grande amigo e sobrinho, o engenheiro Maia Lacerda, para começar as suas pesquisas no ramo da mediunidade, porque ele só vai dar o primeiro nome, e um nome que ele não era conhecido na política, e vai ver que através do médium, um médium que era considerado sem estudo, porque era da área da alfândega, João Gonçalves do Nascimento, e o espírito que se comunicava, Dr. Dias da Cruz, que foi seu professor e seu companheiro na política, tanto como vereador como deputado, companheiro profissional, que ele, inclusive, vai no velório e vai levar o caixão, agora estava ditando receituário mediúnico, e ditou para ele com conhecimento pleno das causas orgânicas e do tratamento médico, e o doutor Bezerra fica curado, bem como a sua esposa fica curada. O processo é mudado da área de pulmão para a área do útero, ela é devidamente traçada e depois continua tendo muitos filhos, né? Dos 15 filhos que o doutor teve, o doutor Bezerra, né? 13 foram com a Dodoca. Então, ali ele passa a começar a pesquisar na área da mediunidade. Depois, na década de 80, o seu filho Adolfo Bezerra de Menezes Júnior vai entrar num processo considerado como loucura e, diante de tantas pesquisas, ando para as melhores clínicas, como a clínica principal na área da psiquiatria no Rio de Janeiro, onde que foi levado o menino para ficar em fazenda, para repousar, e foi recomendado também a internação por causa de loucura. Doutor Bezerra vai ser chamado para um amigo para frequentar reuniões de desobsessão por causa da dor com o filho, e ele vai ver que o menino às vezes ficava consciente, às vezes inconsciente do que fazia. Com isso, ficou claro que o envolvimento era mediúnico, porque se fosse orgânico, ele não poderia ter algumas recuperações como acontecia no campo da consciência. Então, o doutor Bezerra vai dar a sua grande contribuição para a medicina, escrevendo o livro Loucura sob o Novo Prisma, baseado nesses anos de estudos todos, desde a década de 80 até 1899, quando esse menino, esse rapaz, agora este homem, veio a desencarnar o seu filho Adolfo. Bezerra de Menezes também vai ficar muito envolvido no campo da cirurgia, no campo da clínica, no campo do restabelecimento da saúde, e vai fundar uma clínica no centro do Rio de Janeiro, muito conhecida, e esta clínica ele vai fazer uma modernidade, porque não só ele apanhava os pacientes em casa, os pacientes tinham banhos de mar, os pacientes tinham também tratamento hidroterápico, os pacientes tinham passeios de barco, tinham gramados para passear na clínica, e ele atendia também a população pobre nessa clínica, principalmente dos escravos, que não tinham condições de pagar.
havia tabela de preço para todo mundo. Doutor Bezerra vai se destacar muito, depois vai trabalhar em muitas outras clínicas, e no final da vida, na sua clínica, se dedicando intensamente na Zona Norte à comunidade do Rio de Janeiro, à comunidade do subúrbio, inclusive depois, mais tarde, na área da homeopatia, né? Mas um intenso trabalho com relação à medicina. A fama dele, já quando ele se forma, já era grande, né? Porque ele já como aluno atendia. Em 1856, no ano que ele se forma, com louvor, ele passa para se inscrever para o Partido Liberal. Começa o envolvimento dele com a política. Ele não queria se candidatar, mas queria ter o envolvimento político para ser um cidadão político como todos nós devemos ser. Quando ele casou com a Mariquinhas, a sua primeira esposa, em 1858, ele é saudado que a família tinha recursos, e a família morava em São Cristóvão, que era o bairro nobre do Rio de Janeiro, onde ficava a corte, onde ficava a família imperial. O doutor Bezerra, então, ele ali é pressionado por muitos políticos para começar a sua carreira. E é lógico que a bola acaba passando para sua esposa Mariquinhas, que o incentiva a assumir a política, né? Doutor Bezerra tinha 27 anos, ela 14, mas ela era bastante antenada e envolvida com pessoas de muito conhecimento, né? Com network muito bom. E o doutor Bezerra, então, começa a sua carreira política como vereador, e assim vai ficar como vereador durante muitas décadas no Rio de Janeiro, inclusive assumindo como líder do Partido Liberal a prefeitura, naquela época não tinha esse nome, mas a administração da cidade toda do Rio de Janeiro. Do doutor Bezerra, a partir de 1867, entra para deputado, vai ter uma carreira brilhante como deputado, apoiando o Partido Liberal, e nessa carreira ele vai se destacar e vai continuar se candidatando a deputado até 1889. Ele já em 1888 era presidente da Federação Espírita Brasileira, e em 89 ele mais uma vez é reeleito. Ganha o diploma já no início de novembro de 1889, mas dias depois cai o Império, a Câmara é desfeita e ele, então, não assume como deputado, porque começa a República. E na área da República, o doutor Bezerra vai para a oposição, apesar de ser amigo, muito amigo das lideranças da República, né? Das lideranças na época, como Quintino Bocaiúva, que estava na proclamação da República, mas ele vai ser um dos fundadores do Partido Democrático Nacional, onde que ele vai se candidatar a senador, né? E lutar como senador para também assumir a direção do país. Não vai ser eleito, o partido dele não tinha a popularidade do partido do governo, mas vai ser alguém que vai formar, com o seu carinho, com a sua presença, com o seu respeito, uma boa parceria com a situação, ele sendo de oposição. Tanto que, com a sua desencarnação, o próprio Quintino Bocaiúva, líder do partido, oposto a Bezerra de Menezes, vai cuidar da família Bezerra de Menezes, administrando um grupo para recolher recursos para ajudar a família, e realmente não faltou nada. Ele coordenou o Conselho de Proteção à família Bezerra de Menezes, inclusive conseguindo uma casa para a Dodoca, e realmente não faltou nada para os filhos de Bezerra de Menezes, como ele mesmo havia dito e programado. Na área política, então, ele sempre foi muito querido, muito respeitado. Doutor Bezerra também, ele vai ter uma grande participação na sua na área ainda política,
fazendo muitas reformas, como a iluminação do Rio de Janeiro, resolver o problema da água no Rio de Janeiro, a água que ele preservava demais, porque ele sabia que as cachoeiras tinham de ser protegidas, a mata tinha de ser protegida, porque se a mata não é protegida, depois você vai ter problema com a água, né? Pela própria erosão das serras, das montanhas. Então, ele escreveu muito sobre isso. O doutor Bezerra também, na política, vai se envolver com já falei da iluminação, mas também com a saúde pública da cidade, né? Mandando que todo o comércio fosse caiado, né? Passasse cal em tudo, para combater as muitas epidemias, os ratos e as outras doenças ligadas a essa falta de higienização. Vai cuidar da purificação através de limpeza, também dos cortiços, e vai cuidar dos charcos da cidade do Rio de Janeiro, que também era um foco de epidemia, transformando, inclusive escrevendo livros sobre esse assunto, para que pudesse haver a reforma da natureza, né, desses alagamentos, e pudesse a região ser ali desenvolvida como um dos grandes projetos dele, foi no Campo de Santana. Doutor Bezerra depois vai entrar para a área de escrever na política ainda, com relação à escravidão. Vai escrever um livro sobre a libertação dos escravos em 1868, e depois da assinatura da lei do ventre livre, para preparar a libertação dos escravos, ele vai escrever uma série de artigos no jornal Reforma, querendo que a libertação dos escravos fosse uma libertação madura, sem prejuízo financeiro para a nação. Isso que era muito importante, para que a libertação fosse uma verdadeira libertação, para que as mães dos escravos pudessem ter uma boa educação e as crianças seriam muito bem protegidas, porque os negrinhos ou os inocentes, como eram chamados na época, ficavam ainda sob as guardas das fazendas. Então era preciso também olhar para esse lado educacional dessas crianças, né? O que mais tarde vai ser um belo desenvolvimento muito sério feito pela nossa querida Anália Franco. Mas aí já estamos numa outra história. Ele vai escrever também livros sobre a seca no norte. Isso é muito importante, porque era algo que abatia muito o seu povo, né? O seu povo nordestino tão querido, e ele vai escrever sobre os cuidados e o ritmo. Isso é muito interessante. Ele vai estudar o ritmo da seca, para que pudesse haver um planejamento governamental para combater a seca no norte, né? Infelizmente, muitos anos passaram, e nós ainda temos muita luta na ajuda no problema da seca no norte do país, como hoje nós chamamos no nordeste do país. Naquela época se chamava o norte. Doutor Bezerra, então, vai para a área empresarial. Na área empresarial, um dos seus grandes destaques vai ser no transporte. Ele vai cuidar do transporte público através de bonde, na época puxado por burro, né, por jumentos. E esses burros, ele chegou a ter 600 no Rio de Janeiro. Já podemos ver o porte da sua empresa de transporte, que ligava o centro do Rio de Janeiro à corte, a São Cristóvão. Doutor Bezerra também, na área do transporte, vai ter um trabalho ligado a navios, a transporte de carga e a transporte de passageiros. Vai comprar, vindo do Tâmisa, na Inglaterra, 5 grandes navios. Nesses 5 navios, nós temos um, inclusive, chamado Bezerra de Menezes, com muitos serviços prestados, e os navios saíam do Rio de Janeiro, iam para o porto de Ibitiba e Macaé, e de lá, pela linha do trem construída por Bezerra de Menezes, numa das suas empresas, que ligava Macaé a Campos,
ele vai fazer transporte de carga e transporte de passageiro, né? Nesses navios. Até na inauguração, ele pegou 2 desses navios, muito bem preparados, e colocou 300 convidados. A corte, né? Nessa corte, o príncipe, o Dom Pedro II também, e outros da corte ficavam num navio à parte, né? E num outro navio ficavam convidados, empresários, que foram para a inauguração em Ibitiba e depois foram para uma outra inauguração em Campos, onde houve um baile e um jantar para 300 talheres, né? E nesse baile houve o discurso dele, do Pedro II, mostrando toda a vanguarda no desenvolvimento do transporte de passageiro e transporte de carga. Doutor Bezerra também vai se dedicar muito a outras empresas, a empresa de seguro de fogo, né? E empresa de seguro de vida. Ele vai ter algumas empresas. A de destaque foi a empresa Imperial de Seguro contra Fogo, cujo lema é queimou, pagou, e o doutor Bezerra, por muita experiência, vai administrar essas empresas de seguro, né? Também o doutor Bezerra vai ter empresa ligado ao sal, a coleta do sal, onde que vai ter também destaque nessa área, e também na área do lazer, porque ele vai administrar alguns hipódromos do Rio de Janeiro. Dr. Bezerra era especialista também nisso, junto com seu sobrinho, o engenheiro Maia Lacerda e outros. E o doutor Bezerra, ali onde que hoje é o Maracanã, o estádio do Maracanã era um hipódromo. E o doutor Bezerra administrava aquele hipódromo, depois outros, aí administrou também clubes, né? É interessante, clube de tiro. O doutor Bezerra era também especialista e também era um dos donos de um clube de tiro, e outro um clube também de lazer em Copacabana, que ele fazia um trabalho completo, levava as pessoas de bonde, de condução até Copacabana. Lembra que naquela época Copacabana não era habitada, né? E podemos dizer assim que a inauguração do grande Palace, o Hotel Palace de Copacabana, não o Palace em si, né? Mas a beleza que o Palace depois mostrou para o mundo. O doutor Bezerra é que começa com esse projeto, levando muitas pessoas para passear em Copacabana, e onde que passavam um dia, lanchavam, faziam piquenique e voltavam. E ele proporcionava aula de natação, exercícios, ginásticas, e piqueniques, acampamentos, e as pessoas depois voltavam naquele dia de lazer reabastecidas, né? E o doutor Bezerra também tinha professores que davam aula de natação e aula de restabelecimento orgânico, né? Com massagens, trabalhos hidroterapêuticos. Inclusive, um dos seus sobrinhos, o Teófilo Rufino, é casado com a dona Amélia, onde que ele também foi seu padrinho de casamento, vai traduzir o livro de hidroterapia, um livro do inglês, traduzido, lógico, evidentemente, com todo o apoio cultural do tio Adolfo Bezerra de Menezes. Nós temos ainda muita coisa para falar de Bezerra, né, de destaque nessa área dele, mas nós temos também que ele se envolveu com a construção civil. A construção civil, ele participou da construção do bairro de Vila Isabel, em homenagem à princesa Vila Isabel, que tinha um compromisso com a libertação dos escravos. Ela, desde 68, tinha feito uma promessa à Nossa Senhora da Aparecida que ela queria fazer a libertação dos escravos, o que ela vai conseguir 20 anos depois. Mas já na década de 70, ela é envolvida com as coisas da libertação. O doutor Bezerra, junto com o Barão de Drummond, vão ter uma sociedade na área da construção e vão construir o bairro Vila Isabel, na Fazenda dos Macacos, onde que hoje nós temos o Morro dos Macacos, a escola de samba Vila Isabel, e ele vai construir o bairro harmônico de Vila Isabel na mesma estrutura de Paris, com o boulevard principal, que é a Rua 28 de Setembro, a Praça Barão de Drummond, né, que era o seu sócio,
E hoje nós temos que Vila Isabel são ruas todas voltadas para nomes ligados à libertação dos escravos, né? 28 de setembro foi o dia, era o comando governamental para a lei do ventre livre, e as ruas transversais eram todas de abolicionistas, né? Inclusive o final da praça, que é a Praça Barão de Drummond, em homenagem ao sócio dele, Barão de Drummond, grande amigo dele, médium, que frequentava as reuniões mediúnicas na casa de Bezerra de Menezes. Depois, a sua parceria na área da construção civil vai fazer ele fazer casas populares, mas é interessante que essas casas populares já tinha toda uma administração de higiene, inclusive era construída em cima de platô para evitar a inundação e evitar também a ficar úmido as residências, né? E para isso, para financiar esse projeto, ele precisava de dinheiro, né? De financiamento dessas casas populares, né? Dessas construções. E ele vai fazer, então, banco. Doutor Bezerra não é bancário, é banqueiro. Então, ele vai ter um banco evolucionista, depois um outro banco também, e também vai ajudar no desenvolvimento do norte do país, que é a região amazônica, né? Hoje aí no foco da COP30, né? Já era uma luta do doutor Bezerra, quando o doutor Bezerra era sócio e diretor do Banco da Amazônia. Então, ele também se envolve nessa área bancária, né? Com relação a colégios, construiu vários colégios no Rio de Janeiro, colégios com nome religiosos, como o Colégio São José. O colégio era de padrão, tanto que os seus próprios filhos estudavam nesses colégios públicos, né? Como no Colégio São José. Ele vai fundar também colégios, mas também vai ter essa visão que hoje nós temos, Raquel, dos CIEPs, que foram feitas as construções pelo Oscar Niemeyer, visando o Oscar Niemeyer um bom fluxo de energia no colégio, com a não necessidade de ar-condicionado e tal, pela boa ventilação, né? E com todos os recursos bons do colégio, inclusive querendo fazer com cadeiras mais duráveis, com carteiras, né, de colégio mais duráveis, com um projeto vindo da Alemanha. O doutor Bezerra vai inaugurar alguma dessas escolas com a presença do imperador Pedro II, e o objetivo dele era fazer, pasmem, uma escola em cada quarteirão. Evidentemente, eu acho que essa palavra quarteirão seria para um subbairro, né? É um bairro, né? Vamos imaginar. Mas naquela época falava quarteirão. Então ele tinha um projeto de fazer, né, quase 300 escolas naquela época para que todo mundo, toda a população tivesse acesso à cultura, né, à cultura de forma irrestrita. Já falei aqui. Aqui falta um dos pontos também muito importantes da vida do Dr. Bezerra de Menezes, é que ele escrevia abundantemente, não só na imprensa, né, desafiou o Rio de Janeiro, inicialmente em 1886, fazendo uma palestra pública no dia 16 de agosto para 2.000 pessoas, né, onde que ele encanta o centro da cidade, se assumindo como médico, como diretor da cidade do Rio de Janeiro, como político de nome, a missão espírita, né? E ele, então, vai depois assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, e depois vai desencarnar como presidente da federação no dia 11 de abril de 1900. E vai começar a escrever na imprensa leiga, artigos sobre o espiritismo, chamado Espiritismo Filosófico. Ele vai escrever na imprensa por 7 anos, nos principais jornais da corte, né? Ou da República, né? Como o jornal O País, como o jornal A Gazeta de Notícias, o Jornal do Brasil, a Gazeta da Tarde. O doutor Bezerra vai escrever mais de 500 artigos
né? Artigos que saíram toda semana defendendo o espiritismo filosófico, científico. Internet. Desencarnando é da convenção. Nossa. Não, é o dele. É a dele, porque Os outros estão tudo lá. E todo mundo para. voltou, Jorge. Como prosseguimento do Evangelho. O Espiritismo, que para ele era facsímile do Evangelho, né? Dr. Bezerra vai ficar na presença da FEB durante muitos anos, e depois dessa série de artigos ele vai escrever ininterruptamente romances. Nem todos os romances do Dr. Bezerra não foram publicados, podemos dizer que já foram publicados muitos romances, e ainda temos muito para publicar que se encontra nos arquivos da Federação Espírita Brasileira. Mas só para a gente fechar aqui, eu não conheço, absolutamente. Não vou dizer que eu tenho uma leitura dos principais romancistas do Brasil, mas de muitos eu tenho, né? Olha, eu não conheço romancista mais extraordinário que o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele conseguia misturar a ficção, a espiritualidade e a, o romance em si, o drama, de forma inesquecível. O conhecimento dele, não só do nosso Brasil, com romances passados no Ceará, na região amazônica, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, inclusive na Guerra do Paraguai e inclusive na Europa, com conhecimento incrível, falava como se realmente estivesse ali dominando todo o conhecimento do cenário, vivendo o conhecimento do cenário que ele escrevia. Não dá para falar tudo do homem Bezerra de Menezes, mas o que nós temos por ora é essa alma querida, né? Tão amiga de todos nós, tão companheira, tão dedicada, né? Que pediu a Virgem para ficar conosco, para cuidar da gente, num trabalho totalmente dedicado ao coração sagrado de Jesus. Jorge, posso te fazer uma pergunta? Pode? Você tem alguma coisa sobre a proximidade dele com Dom Pedro? Porque Dom Pedro sempre estava próximo das inaugurações, das coisas, mas existe algo que fala sobre a proximidade dele como amigo, como pessoa assim, ligada ao dia a dia do Dom Pedro? Ele tinha respeito ao Dom Pedro, inclusive no início ele era monarquista, mas escreveu um livro sobre a República, né? E depois faz a meia-culpa no jornal, e assumindo totalmente a República, e ele já sabia, filosoficamente, o que ele não queria era uma destruição forçada, e podemos dizer assim, dura, do nosso imperador e da corte, né? Mas que, graças a Deus, conseguiu se fazer sem derramamento de sangue, né? Mas ele achava que devia de ter esse respeito pelo imperador. Ele era um amigo, não era um amigo pessoal. Aliás, podemos dizer que praticamente tudo que ele perdeu veio de perseguição política através dos ministros do governo, né, que eram escolhidos pelo Pedro II. Ele sempre estava no beija-mão, que era uma tradição na época lá com o imperador em muitas inaugurações que o Dr. Bezerra fazia, havia um respeito mútuo, mas ele não concordava com a linha de Pedro II, muito pelo contrário. Tanto que uma das batidas dele, desde a década de 60, quando ele entra para a política, é defender a municipalidade, e não a parte central, como era o governo, que é o governo imperador, e como é hoje. O governo nosso é muito mais centralizado. Nós damos muito mais atenção para uma eleição de presidente do que uma eleição de vereador. E o vereador é que cuida do dia a dia, é que cuida da escola, é que cuida da iluminação, é que cuida do hospital, é que cuida do transporte, é que cuida do bem público ali mais próximo, né? Então ele queria essa descentralização do poder, com isso se batia muito. Há um caso clássico em que ele é eleito senador. No último ano
do Império, né? E o primeiro-ministro, o Visconde do Ouro Preto, não o escolhe, porque era uma lista tríplice, e nessa lista tríplice o governo não fez opção por Adolfo Bezerra de Menezes. A vida é o que é, imediatamente o governo cai e começamos a nova história da República, né? Excelente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Aproveitem, o Jorge. Não? Só temos que te agradecer, Jorge. Muito obrigado, foi simplesmente fantástico. Toninho, só uma pergunta da minha parte, Sim. né? Parece ser que o Dr. Bezerra foi uma pessoa extraordinária, né? Em todo sentido, intelectualmente, né? Eu queria entender se como pessoa, ele era fácil para lidar, né? Por questão de toda essa excelência e inteligência. E estou falando assim principalmente com simples, com as pessoas simples, se ele consiga lidar com as pessoas mais simples. A grande fama do Dr. Bezerra foi quando ele recebe o cognome de médico dos pobres. Então aí já dá para você ter uma ideia, porque ele era muito querido, mas muito querido da população do Rio de Janeiro. No dia do seu velório foram milhares de pessoas, não só as autoridades, a Faculdade de Medicina presente, a Academia de Medicina, os políticos, mas a população do Rio de Janeiro, que acompanhou todo o cortejo, vindo da casa dele no Meia até o cemitério do Caju, né? Foi uma das maiores saudações a um político, a um médico, a um homem no seu velório. Doutor Bezerra tinha um consultório sempre cheio e atendia demais a toda essa população, inclusive dando de si, às vezes atrasando no final o seu aluguel, porque ele passou a não ter nada, absolutamente nada, para no final da sua vida, depois de 1895, a se dedicar inteiramente à população mais necessitada do Rio de Janeiro, né? O caso clássico, que ele dá até o anel dele de formatura para ajudar aqueles que não tinham condição de adquirir os remédios, o tratamento. Então, o doutor Bezerra tinha um relacionamento muito bom com os filhos, ele gostava de fazer passeios, levar as crianças para tomar banho de rio, tomar banho de cachoeira, fazer piquenique, né? Levou as crianças nas cidades históricas de Minas Gerais, como a cidade de Tiradentes, as crianças caíram no doce, ele adorava cafezinho, entre a comida baiana e a comida mineira, ele preferiu o lombo e o feijão mineiro e a couve, pedia licença aos baianos, as crianças caíam no doce, ele mesmo não comia muito doce, porque ele dizia que não queria ser uma farra para os vermes e as baratas do seu velório, né? Mas ele era muito querido das crianças e todos os seus romances mostram ele muito envolvido com os filhos, com a família, em cima de tudo. Toda a sua família era voltada para a música, para o piano. É muito interessante que é um clássico no Rio de Janeiro sobre o chorinho. E o autor do livro Chorinho fala que estudou com as filhas do Bezerra de Menezes e que tinha uns saraus maravilhosos que ele frequentava na casa de Bezerra de Menezes, no Alto da Tijuca. Acho que te respondi. Muito bem, muito obrigado. Fantástico. Ainda tem um ponto interessante, que os políticos inimigos todos se reuniram para ajudar ele, a família Bezerra de Menezes, né? Todos ajudar financeiramente, né? Jorge, Por não? eu queria fazer uma pergunta também. Ao longo da vida, ele desenvolveu vários trabalhos, né, como a gente pode ver. Ele era muito empreendedor, né? E aí, junto, concomitante a todo esse trabalho, ele continuou desempenhando a função dele de médico? Sim, nunca deixou de atuar no campo da medicina, nunca deixou de atuar por todos os anos. Ele era atuante na área da medicina, escrevendo, atuando como cirurgião, atuando em consultório. O trabalho político faz com que ele se envolva, evidentemente, com a cidade do Rio de Janeiro, mas não abandona os consultórios, não abandona esse lado
que era tão importante para ele que ele dizia que era um sacerdócio, em que não se devia, quando chegou algum doente, perguntar se tem carro para levar, se era de noite, se tinha chuva, né? Ele escreveu sobre isso. Se um médico tem que estar à disposição. E assim foi a vida dele toda, né? No final, ele se dedicou tanto, tanto, tanto que ele abandona tudo, inclusive toda a área empresarial, para ter um único negócio, que era o seu consultório na rua 24 de Maio, no subúrbio do Rio de Janeiro, aonde que ele também residia. Muito bem, pessoal, nós estamos em cima da hora. Vamos agradecer ao Jorge. Muito obrigado, amigo. Sempre com muita coisa boa. Aprendemos muito. Deus te abençoe, te ilumine, você, Regina, filhos, netos. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Grande beijo. Abraço, Jorge. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana. Obrigado. Boa Tchau, semana. tchau, boa semana. Quando ele senta na verdade, é um pouco